Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou Frederico Gino, trazendo para vocês o 11º Clássicos Aleatórios e hoje vamos falar de Paysandu e Remo. Sim, o grupo do Esquema Tático, inclusive, foi muito resistente a deixar eu classificar esse clássico como clássico aleatório, mas ele atinge nossos critérios, que são não estar jogando a Série A e nenhuma das duas equipes tem muito espaço na mídia esportiva. O clássico, pelo menos em São Paulo, o Repá não tem muito espaço na mídia esportiva. Então, ele está dentro do nosso critério. Então, eu vou falar desse jogo que eu queria falar já faz muito tempo. Inclusive, era para ser o primeiro Clássicos Aleatórios. Vocês pediram, as camisas estão de volta. Então, eu peço que comente aqui embaixo a sequência das camisas. Se vocês acertarem, eu troco as camisas. Muda aí, tem algumas camisas que não consigo mudar por um tempo aí, mudar as camisas. Bom, enfim, voltando, por favor, antes de começar, deixe seu comentário, curta o canal, compartilhe, ative o sininho de notificações e vamos lá. Como de praxe, vou falar um pouco individualmente dos times e depois vou falar do clássico em si. Vamos começar falando sobre o time do Remo, o Remo que tem o mascote leão. Como eu disse já em outros episódios, eu não sei por que usar, porque tem tanto time brasileiro com mascote de leão, sendo que você tem 500 animais na nossa flora, mas. Nossa flora não, nossa fauna, né? Já falei errado. Mas vamos lá. O time foi fundado em 1905, então é um time centenário. O primeiro estádio do time foi o Baenão, com capacidade de 13.792 pessoas. Desculpa, avião passando, né? Não tem o que fazer. Depois da inauguração do Mangueirão, com capacidade de 35 mil pessoas, o Remo começou a utilizar mais o Mangueirão. Você gosta do estádio Mangueirão? Se você gosta, comenta aqui embaixo. Eu gosto do Mangueirão. Voltando, o time é de Belém do Pará. Ele conquistou já uma Série C, e essa Série C foi conquistada no ano do centenário. Tem duas Copas do Norte, para quem não sabe, existia antigamente as Copas regionais, né, que tinha o Rio São Paulo, Sul Minas, ainda existe a Copa do Nordeste, antigamente existia a Copa do Norte, e a equipe do Remo já ganhou duas vezes. Depois da Copa do Norte não existe mais, e foi criada a Copa Verde, que é o Centro-Oeste com a região Norte. Fora isso, o time já ganhou 46 paraenses, sendo 19 deles de forma invicta. Tem um vice da Copa Verde. Na Série A já disputou 16 vezes com o sétimo lugar, com a melhor colocação em 93. Na Copa do Brasil já chegou numa semifinal em 91. O uniforme do time é esse azul escuro que vocês estão vendo. E o maior ídolo do time é o Alcino, que além de ter sido tricampeão paraense seguido, 73, 74, 75, ele foi artilheiro também nessas três edições, além de ser o segundo maior artilheiro da história do Remo, com 158 gols marcados, atrás apenas do Dadinho. E tem uma história curiosa do Alcino, que além dele também ter integrado a seleção paraense do século XX, em um jogo contra o Paysandu, no maior clássico, o centroavante, depois de driblar os dois zagueiros, driblar o lateral e deixar para trás o goleiro, a 2 passos do gol, ele parou a bola e sentou em cima, como uma forma de provocação, tirando um sarro, falando que estava cansado. Depois marcou o gol naquele jogo. Ele ainda chegou a ser expulso, mas ficou feliz da vida pela essa jogada maravilhosa e também pela vitória do Remo de 2-0 nessa partida. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Paysandu. O Paysandu que tem o mascote, o bicho-papão. Eu acho muito legal esse mascote do Paysandu. Foi fundado em 1914, também é um time centenário. O seu estádio é o Curuzu, com capacidade de 16.200 pessoas, mas também utiliza o Mangueirão. Localizado no Belém do Pará, já ganhou uma Copa dos Campeões. Para quem não sabe, a Copa dos Campeões foi um torneio que só foi disputado 3 vezes, que foi em 2000, 2001 e 2002. E o Palmeiras ganhou em 2000, o Flamengo ganhou em 2002, em 2001, desculpa, e o Paysandu ganhou em 2002. E qual era a intenção dessa Copa dos Campeões? A Copa dos Campeões é uma competição nacional oficial da CBF que tinha como objetivo determinar 4 representantes do Brasil na Taça Libertadores. As outras vagas eram destinadas a times que ganharam a Copa, ao time que ganhou a Copa do Brasil e o primeiro e o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Quem se classificava para a Copa dos Campeões? Além dos finalistas da Copa Sul-Minas, também tinha o triangular realizado entre os vencedores do Norte e do Centro-Oeste, o vice do Nordeste, além de os vencedores do Campeonato Carioca, Paulista, Torneio Rio-São Paulo e também da própria Copa do Nordeste. As 2 primeiras edições contavam com 9 times,
E na terceira edição e última, que foi em 2002, contava com 16 times na competição, sendo esses os 6 primeiros colocados do torneio Rio-São Paulo, os finalistas da Copa Sul-Minas, os 3 melhores da Copa do Nordeste, além de um campeão da Copa do Norte e do Centro-Oeste. E fora o campeão da edição anterior. O Paysandu nessa Copa dos Campeões de 2002 ficou em primeiro lugar no grupo, onde contava com Náutico, Corinthians e Fluminense, inclusive o Corinthians que era na fase de grupo, né, passou o Paysandu e o Fluminense, então o Paysandu já deixando um time muito grande para trás. Nas quartas passou pelo Bahia, na semi derrotou o Palmeiras e na final foi campeão em cima do Cruzeiro. Depois de perder o jogo de ida por 2-1, venceu o jogo de volta por 4-3 e venceu por 3-0 nos pênaltis. O Cruzeiro errou seus 3 primeiros pênaltis, o Paysandu converteu, e aí o Paysandu foi para a Libertadores de 2003, que a gente vai falar depois, que é um marco, né? Talvez o Paysandu seja conhecido nacionalmente por conta daquela Libertadores. Bom, mas vamos voltar para os títulos. O Paysandu tem 2 séries B, de 91 e 2002, 2 Copas Verde, uma Copa do Norte e 48 paraenses. Na Série A disputou 27 vezes, sendo a melhor colocação o 10º lugar em 63 e 67. Copa do Brasil parou 6 vezes nas oitavas de final, foi a melhor colocação. E voltando para a Libertadores de 2003, eu acho que foi o primeiro time do Pará a disputar uma Libertadores, surpreendeu muita gente, foi invicto na fase de grupos, ficou em primeiro lugar com 4 vitórias e 2 empates, e aí enfrentou nas oitavas de final ninguém mais, ninguém menos que o Boca Juniors. E o Papão venceu o jogo de ida lá na Bombonera por 1-0. O Boca só perdeu para times brasileiros em casa na história da Libertadores apenas 7 vezes. E uma delas foi o Paysandu. Foi aí que o Paysandu ganhou tanta fama nacionalmente de ter derrotado o Boca Juniors lá na Argentina, mas o sonho do Paysandu morreu mesmo ali nas oitavas, porque o jogo de volta em Belém deu Boca, venceu por 4-2 o Paysandu, e naquele ano o Boca acabou sendo campeão. As cores do time do Paysandu é o branco e azul, e o Quarentinha é considerado o maior jogador da história do time. Ele é um meio amador, ficou 18 anos jogando pelo Paysandu. Nesse período ele conquistou 12 campeonatos paraenses e é o recordista de títulos estaduais no Brasil. Então, o jogador com mais títulos estaduais no Brasil. O ex-jogador também disputou 135 repás e marcou 12 gols, então jogou o clássico pra caramba. Eu só queria dizer que, para mim, esse nome do Repá é um nome muito feio. Para mim, é um dos nomes mais feios de clássico que tem. Se eu fosse Remo e Paysandu, mudaria esse nome. O clássico Repá, falando nele, né, agora eu vou falar um pouco do confronto de uma forma geral. Ele também é conhecido como o clássico Rei da Amazônia, que eu acho muito mais legal que Repá, já que envolve as duas maiores potências do futebol na região norte do Brasil. Provavelmente esse é um dos clássicos mais disputados, que foi mais disputado no mundo, né? O Repá tem 755 jogos, com 256 empates, e aí o Remo dá uma pequena vantagem, tem 261 vitórias com 954 gols, enquanto o Paysandu tem 238 vitórias com 958 gols, 4 gols a mais que o Remo. Então, as duas equipes estão chegando próximas a 1.000 gols no Clássico, e o Clássico tem 1.912 gols, chegando perto de 2.000 gols. Então é muito legal isso, porque os outros clássicos que a gente falou, tá chegando perto do 1.000, acabou de chegar em 1.000 gols. Nesse caso, as duas equipes individualmente chegam perto dos 1.000 gols, e o Clássico, de uma forma geral, chega perto dos 2.000. O que é incrível, né? Muito gol para um clássico, tem média de mais de 2,5 gols por jogo. Então, realmente é uma partida legal de ser assistida. O primeiro jogo foi realizado em 1914 pelo Campeonato Paraense, e quem venceu foi o Remo numa vitória de 2-1, e temos algumas curiosidades logo no primeiro jogo. Primeiro, o Rubilar foi o primeiro jogador a marcar o gol na história do Clássico, marcou para o Remo. Daí o Baiamá, o zagueiro do Paysandu, foi o primeiro jogador a marcar um gol contra no Clássico. Logo no primeiro jogo tivemos o primeiro gol contra, que foi do zagueiro do Paysandu. E por fim, quem marcou o primeiro gol do Paysandu no Clássico foi um jogador chamado Matheus. Mas só o que tem? Esse Matheus, ele era inglês. Sim, o primeiro gol do Paysandu na história do Repá foi marcado por um europeu, por um jogador inglês, e também foi o primeiro estrangeiro a marcar gol na história do Clássico. Então, o primeiro Clássico já cheio de coisas surpreendentes. Inclusive, eu acho que deve ser o único estrangeiro a marcar o primeiro gol num Clássico tão grande aqui no Brasil, no primeiro jogo, né?
Bom, a maior goleada do Remo na história aconteceu também no começo da história do confronto. Foi em 1919, venceu o Paysandu por 7-2, destaque para o jogador Jango, que se tornou o jogador a marcar mais gols em uma única partida de Repa, marcou 5 gols naquela oportunidade. Logo em sequência, tivemos a maior sequência de vitórias de um time só. Então, o Paysandu venceu 9 jogos seguidos em cima do Remo, entre 1943 e 1944. Então, conseguiu aí 9 jogos seguidos. Foi a maior sequência de vitórias na história do Clássico. Em 45 anos depois, o Paysandu aplicou a sua maior goleada no Clássico e também a maior goleada do Clássico, que foi o 7-0 no Remo. E em 1958, o Paysandu conseguiu a sua vitória de número 100 no Repá. Então você vê que, cara, em 48 anos, apenas 48 anos de clássico, o Paysandu já atingiu a marca de 100 vitórias num jogo que venceu por 2-1. No ano seguinte, em 59, o Remo atingiu a marca de 100 vitórias no clássico, também por uma vitória por 2-1. A maior invencibilidade do confronto também é do Paysandu e aconteceu no ano de 1970. Exatamente, de janeiro de 1970 a dezembro de 1970, o Paysandu se manteve invicto por 13 jogos contra o Remo, tá bom? Depois, em 1977, tivemos um empate em 1-1. E por que estou dando esse destaque? Porque foi o primeiro repá disputado fora do Brasil. Sim, esse clássico já foi disputado em outro país. Foi disputado no estádio Suriname Stadium, que fica em Paramaribo, no Suriname. Para quem não sabe, o Suriname é um país que fica um pouco ali acima do Brasil. Válido pelo Torneio Internacional de Paramaribo. Maribor. Então, sim, Repá já foi disputado em outro país. Depois, em 1978, tivemos a inauguração do Mangueirão. Na verdade, o Mangueirão oficialmente foi inaugurado em 1978, só que o primeiro Repá foi disputado em 1977, que acabou com 0-0. Inclusive, na história do Mangueirão, o primeiro gol do Repá só saiu no terceiro jogo. O primeiro jogo, como eu falei, foi 0-0, o segundo jogo foi 0-0, o terceiro jogo, só em 78, que saiu o primeiro gol, foi uma vitória de 2-0 para o Remo. E, mano, se você gosta do Mangueirão, comenta aí se você gosta desse estádio. Eu gosto do Mangueirão. Bota aí embaixo pra gente saber qual é a sua opinião sobre esse estádio maravilhoso. Continuando, entre 1993 a 1997, desculpa, quando eu falei lá atrás que o Paysandu ficou 13 jogos sem perder para o Remo, na verdade foi a maior invencibilidade do Paysandu no Clássico. Agora sim, de 93 a 97 tivemos a maior invencibilidade do Clássico, que foi a do Remo. O Remo ficou 33 jogos sem perder para o Paysandu. Então foi um período difícil para o Paysandu. Também 33 jogos em 4 anos é muito jogo, né? Essa invencibilidade, o Remo venceu 20 partidas e empatou 13. Tanto que talvez a vantagem numérica do Remo no história do confronto se deve muito a essa sequência invicta, né? Bom, agora já em março de 2014, pela semifinal da Copa Verde, inclusive a primeira vez que a Copa Verde foi disputada, o primeiro torneio da Copa Verde, ocorreu a primeira transmissão do clássico em rede aberta nacional. Então, assim, 100 anos de clássico, no ano que o clássico fez 100 anos, foi a primeira vez que a partida foi transmitida em rede nacional, que foi pelo Esporte Interativo, e o Paysandu venceu por 1-0, gol de Everton. Em maio de 2016, o clássico foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Pará, sendo qualificado como uma expressão cultural do povo paraense. Então, parabéns ao Estado do Paraná, que reconheceu esse evento esportivo como um patrimônio cultural, que realmente é. Realmente, pela história dos clubes e pelo quanto ele move a população, tinha que ter realmente esse reconhecimento. Parabéns ao Estado do Pará. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos maiores artilheiros da história do Clássico. Primeiro temos o Hélio, que só jogou pelo Paysandu com 47 gols no Clássico. Depois temos o Itaguari, que jogou tanto pelo Remo quanto pelo Paysandu e tem 30 gols. O jogador que jogou só pelo Remo com mais gols aparece só em sexto lugar. Na frente dele temos o Quareta, que tem 28 gols jogando pelo Paysandu. Temos o Cacetão, também jogando pelo Paysandu com 28 gols. Grande meia armador, grande atacante. Se você gosta do Cacetão, comenta aí. Eu gosto do Cacetão, grande jogador. Vou botar até a foto aí para vocês dele.
Depois temos o Bené com 26 gols e por fim, finalmente um jogador que só jogou pelo Remo, que foi o Kiba, que tem 24 gols na história do clássico. Também tivemos uma pesquisa em 2013, uma pesquisa feita pelo Instituto GPP, que foi ver a distribuição das torcidas no Pará e apontou que o Remo tem 14,5% dos torcedores, enquanto o Paysandu tem 14%. Igual, né? Praticamente igual o número de torcedores. O Remo com 1.170.709 torcedores, enquanto o Paysandu 1.130.399. Então, os dois times com mais de 1 milhão de torcedores. Os maiores públicos ocorreram logo depois da inauguração do Mangueirão, né? O Remo venceu por 1-0 o Paysandu em 99 para 65 mil pessoas. Depois tivemos o Remo e Paysandu, que tivemos 64.010 pessoas em 79 e também em 79 tivemos 1-0 o Remo sobre o Paysandu com 52.973 pessoas. Esse é o maior, são os três maiores públicos da história do estádio. E eu queria dar um destaque: os estádios privados, que o Mangueirão é um estádio público, mas os estádios privados, tanto de Paysandu quanto de Remo, ou seja, o Curuzu e o Baenão, tem uma distância de 200 metros de um para o outro, essa segunda menor distância entre estádios de times rivais, só perdendo para uma cidade na Escócia, eu acho que chama Dundee, que é 16 vezes menor do que a cidade de Belém e tem dois times rivais que tem um estádio mais próximo do que isso. Vou botar a foto aí para vocês. Então, vou deixar aqui embaixo para vocês o site oficial tanto do Paysandu quanto do Remo, para vocês poderem conhecer um pouco melhor os dois clubes. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu joinha. Se não gostaram, pode deixar o dislike. Caso vocês queiram outro clássico aleatório que a gente fale aqui, algum outro clássico que vocês querem que a gente cite, por favor, deixe aqui embaixo nos comentários. Fora isso, obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Falou!